Olá, tudo bem? O programa Agora é Lei de hoje vai falar sobre a lei número 17.173 do deputado Tenente Coimbra. Projeto que permite que idosos, mulheres e pessoas com deficiência desembarquem fora dos pontos de parada dos transportes metropolitanos entre 10 da noite e 5 da manhã e nos fins de semana e feriados. A lei não traz despesa adicional aos cofres públicos, pois a parada deve obedecer ao trajeto regular das linhas. Esse é o primeiro projeto do deputado estadual Tenente Coimbra, transformado em lei. O projeto foi sancionado pelo governador João Dória. Todo dia, 32 mulheres são estupradas no estado de São Paulo. O mesmo vale para idosos e pessoas com deficiência que estão mais vulneráveis à ação dos bandidos. Foi pensando em reduzir a exposição dessas pessoas que foi criado o projeto e depois a lei. Essa lei permite que pessoas fiquem mais próximas de seus destinos e, com isso, sejam menos vulneráveis à violência. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL, e com o coronel Ernesto Puglia Neto, que é secretário executivo da Defenda PM. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, deputado, eu queria que o senhor falasse assim, qual foi a motivação pessoal para o senhor fazer essa lei, como é que foram os trabalhos, os estudos para fazer o texto e o projeto de uma maneira geral? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse primeiro projeto de lei, a presença do coronel Ernesto, que muito nos brinda com seu conhecimento dentro da área policial, dentro da área militar, e falar um pouco também da minha felicidade, que nos 6 primeiros meses eu consegui ter um projeto de lei aprovado, no 7º, no mês subsequente, ele sancionado, porque é um trabalho, é uma construção. Foi um projeto que foi aprovado de forma unânime dentro dessa casa. Foi aprovado em setembro e sancionado em outubro. Então, devido ao tema e à relevância dele. Então, agradeço a todos os pares, um projeto que passou no regime de urgência para ser aprovado e foi motivado por alguns cases de sucesso de algumas cidades que esse projeto já estava sendo colocado em prática. O senhor estava falando antes, 72 cidades tem esse projeto, agora vale para todas as cidades do estado de São Paulo, né? Exato, essas cidades anteriormente funcionavam apenas no âmbito municipal, no ônibus municipal, né? Algumas ainda têm algumas mudanças referentes ao horário, referente a grupo de pessoas, mas todas demonstraram uma diminuição da criminalidade colocando esse projeto em prática. Aqui dentro do estado temos 250 mil roubos, né, anualmente e quase a métrica de 40% sendo com transeuntes. Então, esse projeto ele vem para ajudar quem está mais nesse sistema de vulnerabilidade e o horário mais vulnerável, que é das 22 às 5 da manhã, para as mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Coronel, efetivamente, essa mudança do itinerário, né, da parada do ônibus, isso ajuda e muito a reduzir crimes aí em áreas com pouca iluminação, facilita o desembarque das pessoas, elas ficam mais próximas de casa, né, como eu falei no começo, né? Isso. Boa tarde a todos que nos assistem, em especial ao nosso deputado, parabéns pela iniciativa. Essa iniciativa e outras tantas que auxiliam no que nós chamamos de prevenção primária, elas são fundamentais. Como foi muito bem dito, quando você tira a necessidade de um deslocamento longo, minimiza essa exposição, diminui a vulnerabilidade, você está agindo de uma forma a melhorar a segurança pública sem utilizar efetivamente os órgãos de segurança pública. É o que nós chamamos de prevenção primária. É fundamental esse tipo de ação e extremamente louvável que essa e outras medidas sejam adotadas em caráter legislativo, para que deem força efetivamente e amparo para que os municípios possam exigir o cumprimento das suas concessionárias. A partir de agora, como que funciona? O governador já sancionou essa lei, então ela já está valendo. Então qualquer pessoa, explica para o pessoal que tem em casa, deputado, por favor, qualquer pessoa, principalmente mulheres, idosos, né, pessoas com algum tipo de vulnerabilidade, é automático, é só chegar para o motorista ou para o cobrador e falar assim, olha, eu preciso descer em tal ponto, é isso? Como que funciona? Exato. Agora sancionado pelo governador, qualquer mulher, idoso ou pessoa com deficiência, das 22 às 5 da manhã, ela solicita nos ônibus intermunicipais, né, é importante destacar que é o ônibus que é de responsabilidade do Estado, né, mediante o contrato, que são os ônibus intermunicipais, ele solicita para descer fora do ponto de ônibus,
Só apertar o sinal, então. Exato, exato. Aperta o sinal, se necessário, fala com o motorista, que em regra são horários que não tem tanto trânsito, são horários que a própria condução não tem um volume de pessoas utilizando e com isso vai ter a segurança de poder descer perto de sua residência, perto do seu comércio, até porque dentro desse horário, as pessoas que utilizam o transporte coletivo dentro desse horário, em regra, são as mais vulneráveis, são as que trabalham e estudam à noite, a que muitas das vezes tem que levantar antes das 5 da manhã para poder ir trabalhar, são as que necessitam, né? Então, com isso, acaba dando uma maior tranquilidade e uma maior qualidade de vida também. São ônibus, como o senhor falou, intermunicipais, né? Agora, não pode ser em qualquer lugar a parada, né? Tem alguns locais que não é possível, inclusive para o motorista não ser multado, né? Exato, nos sistemas de BRT, não dá para parar em túnel, então é onde conseguir o ônibus poder parar, não pode parar em local proibido também, conseguindo todas essas regras de trânsito que são normais para todos, né? Já é a regra, enfim, dentro da limitação da própria possibilidade do motorista parar, aí sim é feita essa parada e o passageiro ele desce. Coronel, a gente falou no começo do programa em 32 estupros de mulheres por dia, né, no estado de São Paulo. Esses estupros eles acontecem principalmente em que lugares? Assim, essas condições à noite, um local ermo, isso facilita? É claro que toda a situação que coloca a mulher em questão de vulnerabilidade é extremamente prejudicial e facilitadora do crime. Então, no caso dessa lei especificamente, ela deve minimizar o crime de estupro. Eu acredito, sinceramente, que vai minimizar mais o crime de roubo a transeunte, que é o que acontece ali nas imediações. O que nós temos que pensar é sempre no que pode ser realizado pelo Estado para deixar o cidadão se sentindo mais seguro, é o que nós chamamos de sensação de segurança. É fundamental, então, entender essa lei do ponto de vista de quem faz o uso dela. Uma mulher, um idoso, um deficiente, tem a preocupação quando faz o seu transporte público, desce do seu transporte público e vai ter que chegar até em casa. Essa preocupação, se diminuída, já é uma grande contribuição para o cidadão. Porque é esse cidadão que tem que se sentir seguro. Obviamente, sentindo-se mais seguro, ele vai ter a oportunidade de se prevenir de outros delitos também, não só do roubo, porque ele vai se sentir mais acolhido para chegar mais rápido em casa, mais perto do seu destino. Com certeza, isso vai impactar em outros crimes também, inclusive no estupro. Coronel, vamos reforçar os cuidados que as pessoas devem ter, né? Está viajando de uma cidade para outra, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter aí para evitar, olhar em volta na hora de desembarque, descer sempre com outras pessoas, procurar um caminho que tenha mais pessoas, é isso? A gente fala que a segurança ativa é fundamental. Então, eu não devo ficar manuseando meu celular à vista de todo mundo. Porque o celular é o chamariz, né? É o grande chamariz, infelizmente. A gente sabe que todo mundo tem o celular. É difícil hoje você encontrar alguém que não tenha celular. Mas o fato de eu estar manuseando esse celular, eu estou me expondo. Então, esse é um primeiro ponto. Mas eu não posso, deveria poder. Mas é sempre fundamental que eu contribua também com a minha segurança. Então, se possível, andar em grupo, descer mais de uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, quanto mais gente, melhor. Embora também a gente saiba que aglomerações atraem, por exemplo, se eu ficar muito tempo parado num ponto de ônibus, estava comentando que seria muito interessante, nós temos sistemas de transporte aqui em São Paulo que permitissem um acompanhamento. Meu ônibus está chegando, eu vou para o ponto somente no horário em que 1 minuto antes do meu ônibus encostar no ponto efetivamente. Não vou ter que ficar esperando muito tempo ali. Não acontece hoje. Seria interessante que acontecesse. Apesar de os pontos terem ali, tem mais ou menos uma previsão de parada ali. Tem uma previsão de parada, mas se a gente for perguntar para o usuário, ele nem sempre aquilo se cumpre. Então, também, sempre olhar em volta. Eu vou chegar em algum lugar, tenho que perceber, tem alguém me esperando? Tem alguém esperando? Tem alguém me observando? Alguém desceu junto comigo no ônibus, veio e está me seguindo? Alguém que nunca fez esse trajeto antes? Posso entrar numa padaria antes para ver o que está acontecendo, né? Antes de chegar na minha casa. Procurar um local público, né? Exato, sempre um local público. A gente tem muitos casos de assaltos de moto, a pessoa está no ponto esperando, e aí chega um motoqueiro ou 2 motoqueiros, né? E acabam assaltando as pessoas, né? Isso é muito comum também, né? É comum e a primeira informação é nunca reaja.
Nunca reage. Entrega o que tem que entregar. Você, infelizmente, é uma perda material, mas é mais importante sair dali com saúde e com vida do que perder a vida. Então, não reaja. Evite, novamente vou dizer, evite a exposição dos seus bens para que você não seja um alvo em potencial. Isso é fundamental também. Tá certo. Deputado, a lei vale para o desembarque, mas também vale para o embarque também. Não, a lei era só para o desembarque. Para o desembarque? Para o desembarque, até por não comprometer a segurança do próprio ônibus. Eu concordo muito com o que o coronel falou a respeito da prevenção. Hoje é realidade em diversos países, aplicativos que colocam em tempo real se um ônibus está chegando ou não. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Movit, né? Exato, é algo tão simples de se criar, de se colocar em efetividade. É apenas colocar a obrigatoriedade do contrato ter isso, que com certeza as empresas assim o farão. E com isso vai dar uma maior segurança para a pessoa ir só no ponto de ônibus quando o seu ônibus estiver perto e não ser um alvo ali por determinado tempo, 20, 30 minutos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, enfim, do bandido ali no ponto de ônibus. Porque, conforme colocado, ali por estar próximo à via, é uma rota de fuga em potencial pela moto. Ele para com a moto, com a bicicleta, com o carro, utiliza o assalto, a pessoa está no ponto de ônibus, ela não tem um transporte para ir atrás ou para poder se defender de alguma forma. Se perder o celular, não vai conseguir nem ligar para a própria polícia. Então, com isso, ele tem a rota de fuga vulgarmente na cara do gol. Então, com isso, com pequenas ações como essa, colocando e deixando à disposição da população aonde vai estar esse ônibus, que horas ele vai chegar, isso tudo ajuda e muito na prevenção, sem contar com a própria prevenção urbana, que nem colocou o coronel, a questão de iluminação, a questão de sensação de segurança conta muito. Então, o projeto ele vai muito nesse sentido também. O senhor tem ideia de como que foi a redução de criminalidade nas cidades em que essa lei tem em nível municipal? Houve muita redução nessas cidades? É que seria... Não teria, porque o número de roubos, o número de estupros, ele é macro. Ele não tem problema com as estatísticas hoje no exato, país. Não é um fator que seria... não seria condizente da minha parte falar que exatamente isso diminuiu o número de estupros. E muita gente não registra a ocorrência. Exatamente isso diminuiu o número de roubos. Mas, por exemplo, a questão do número de estupros, ele vem crescendo anualmente. Então, em 32, são quase 12 mil número de estupros no estado de São Paulo por ano. Cresceu 7% do ano anterior, 250 mil roubos. Mas existem várias variantes, né? Não é apenas no ônibus, não é apenas na descida, enfim, é muito mais amplo. Mas pela redução criminal de roubos, enfim, de latrocínio, a gente tem um comparativo e até o próprio feedback da população. Porque além dos índices criminais, que nem o coronel muito bem colocou aqui, é a sensação de segurança. É a sensação que eu vou poder pegar o ônibus, vou descer na porta da minha casa, a sensação do pai e da mãe que vai ter o filho voltando da faculdade, né, depois da última aula, não vai precisar andar 2, 3 quadras, muitas das vezes à noite, né, da mãe que tem o medo da sua filha ser abordada próximo de algum local que seja perigoso, é a sensação de segurança da pessoa e da família de uma maneira geral. A gente já falou um pouco sobre isso, deputado, mas assim, vamos deixar claro para o pessoal que está em casa, essa lei vale para que tipos de ônibus, né? Não vale para o ônibus, por exemplo, municipal, não. Não vale. Vale para o intermunicipal, aquele mesmo de turismo, que faz o trajeto de uma cidade para outra, ou às vezes o próprio da prefeitura que vai pegar... Os ônibus da MTU, basicamente. Exato. Da MTU. Em regra, os ônibus da MTU, mas que abrange a região metropolitana e faz esse trabalho intermunicipal. E por que exclusivamente esses ônibus? Porque os ônibus são de competência do Estado. Eu não posso legislar sobre os ônibus municipais, que são de competência do município. Aí seria a Câmara Municipal de cada cidade. Exato, conforme colocado aqui, 74 municípios têm essa lei dentro do Estado de São Paulo. São já 6 estados também da federação que têm essa lei para os ônibus intermunicipais. É uma realidade, é um case de sucesso, né, que ajuda, não é um fator... Não é o único fator, mas é um fator que ajuda a diminuição da criminalidade e principalmente o aumento da sensação de segurança. E deixar bem claro que não haverá gastos aí
para a empresa de ônibus, ela simplesmente vai mudar um pouco o local de parada aí para essas pessoas, né? Sim, e em horários que a demanda é menor, o trânsito é menor, não tem a maior demanda até da própria população, a quantidade de passageiros é menor. Então, com isso, muito bem, o motorista ele pode parar um pouco antes, 100 metros, 50 metros, 30 metros, ou um pouco depois, enfim, passando o ônibus, que não vai ter prejuízo financeiro nenhum para a empresa ou propriamente para o Estado. Coronel, eu queria falar, né? Gostaria só de fazer uma observação com relação ao estupro. Recentemente houve uma notícia do aumento, né? Nós temos um problema do estupro que, infelizmente, o estupro, principalmente de vulneráveis, ele acontece por pessoas próximas ou conhecidas. Então, familiares, Coronel. Vou dizer familiares num termo bastante amplo, né? São amigos, pessoas que conhecem, que têm um certo conhecimento. Isso é muito difícil para a polícia fazer uma intervenção nesses casos especificamente, por mais que se busque. Então é fundamental que haja um preparo dessas pessoas. As pessoas têm que buscar falar a respeito disso. O que nós mais precisamos hoje, em termos de estupro, na minha visão, é que mulheres falem, que as crianças se sintam à vontade para falar para alguém o que está acontecendo de estranho com ela. Ainda se tem muito medo de falar, as mulheres, crianças têm muito medo de falar Quando sobre envolve pessoas que são conhecidas, sim. Aquela história de se você contar, exatamente. Não tem uma história dessa, né? Então, como foi citado aqui o crime de estupro, eu acho importante a gente ter aproveitar esse espaço de divulgação, de informação, porque é efetivamente a melhor maneira de se evitar esse tipo de crime. Porque eu tenho que falar o que está acontecendo comigo. A criança tem que ser estimulada a falar o que está acontecendo com ela. As pessoas que estão próximas têm que ficar atentas às crianças, como elas reagem, o que está acontecendo com elas. Então, é fundamental aproveitar também essa oportunidade. Agradeço ao programa falar um pouco sobre isso. Claro, é um assunto muito relevante, né? E a gente abre espaço aqui, inclusive, para vocês falarem sobre essa questão, que é uma questão importante que tem que acabar, né? 32 estupros por dia é muito, né? Só falou aí em 12 mil e... 12 mil, aproximadamente 12 mil... são 11 mil e pouco, mas aproximadamente por 12 mil ao ano. Ao ano, quer dizer, muita coisa. Na sociedade tem muito o que mudar. Deputado, como é que vai ser feita a fiscalização dessa lei? A fiscalização ela é feita pelo próprio usuário, né? Em caso o motorista não pare, né, tem o sistema da ouvidoria da própria Secretaria de Transportes ou da própria MTU, né, onde ele vai fazer... Ela tem um número, tem um e-mail? Exato, tá. tem um número no ônibus, é aquele reclamação número que fica de uma atrás maneira do geral, exato. E ela vai fazer a reclamação específica da linha, do horário e do motorista, porque como já a lei tem que ser cumprida, pontual, obrigação da secretaria passar para a empresa, que assim o fez, e da empresa passar para os seus trabalhadores, no caso os motoristas, e para ser cumprida. Então, caso alguém não o faça, aí vai ser identificado e as medidas administrativas da empresa vai acabar ocorrendo. Tem alguma multa em relação a isso? Tem uma multa que deixamos a critério do próprio governo estipular, né, em relação a isso e em relação à reincidência também. Né, porque a fiscalização ela precisa acontecer e se não houver a multa não tem a efetividade, pode virar a famosa lei que não pega, né? Então precisa ter a obrigatoriedade e infelizmente tem que ser no bolso. Existe alguma campanha já pronta para ser feita? Essa campanha vai ficar a cargo das próprias empresas? É do governo do estado? Vocês têm algum planejamento em relação a isso? A campanha ela vai ficar a cargo da empresa, né? A princípio vão ser colocados cartazes nos ônibus, né? Banners indicando essa possibilidade de descida e algumas outras inserções, logicamente, a cargo da própria MTU. Mas essa ampla divulgação vai ficar a cargo da empresa. Em caso, gente, da pessoa com deficiência, né? Então, vamos supor, o ônibus está parando num local que tenha a estrada de chão. Então, essa pessoa que às vezes é cadeirante, por exemplo, ela vai ter que andar um trecho e tal. É possível o motorista ali para atender, por exemplo, um caso especial como esse,
o motorista andar um pouquinho mais, assim, fazer um pequeno desvio de 100, 200, aí fica a cargo do motorista. É possível fazer isso para não deixar aquela pessoa passar uma dificuldade? Em regra, não. Em regra, não. Mas vale o bom senso. No texto da lei, mas é o bom senso. Na verdade, essa lei é muito do bom senso que algumas vezes já acontecia. Não tinha a obrigatoriedade, mas o bom senso de alguns motoristas que trabalham na madrugada, que sabem que a demanda é menor. Que conhecem seus passageiros, exatamente, né? Porque muitas das vezes é o trabalhador, é o estudante, que está ali de segunda a sexta, muitas das vezes final de semana também. E é uma relação, pessoas que às vezes se conhecem há anos, aquele motorista daquela linha. Ele já sabe aonde mora, quais são os problemas, capaz de saber até se está passando por um dia ruim, porque a convivência acaba acontecendo. Então, com isso... fica a cargo do motorista, mas em regra, na lei, no texto base da lei, ela não permite desvios, ela não cria obrigatoriedade de criar desvios. Se o motorista entender, por assim, que possa fazer algum desvio de rota E é uma história que ele tem que conversar com a empresa também, né? Exato. Porque, logicamente, enfim, ele é empregado da empresa. Se a empresa descobrir que fez um desvio de rota, ele pode ter pode ser prejudicado sem sombra de dúvida. Mas dentro da própria rota, dentro desse costume que já acontece, que agora virou uma lei, parar um pouco antes, parar um pouco depois, é importante destacar que a pessoa com deficiência ela pode descer com o seu acompanhante. Então, no caso de um homem, por exemplo, seu acompanhante da pessoa com deficiência, ele pode também saltar antes ou depois do ônibus do ponto, na forma que mais lhe for conveniente e mais seguro. Se for uma pessoa com deficiência, com problema visual, por exemplo, tem direito ao cão-guia, né? Sim. O motorista, o taxista, de uma maneira geral, ele é obrigado a aceitar, né? Porque aquilo ali faz parte da locomoção dele, né? Exato. Se for a pessoa com esse tipo de deficiência, ela vai ser aceita sem sombra de dúvidas. Coronel, que tipos de outras medidas? Essa medida acho que já ajuda e muito, né? Várias pessoas aí diminuir índices de assalto e outros tipos de violência. Que outras medidas o senhor vê aí importantes? O que a casa, né? A gente está numa casa legislativa, o que uma casa como a Assembleia pode fazer em termos de projeto de lei para melhorar a vida das pessoas e diminuir a violência? Algo nessa linha, né? Parecia a pessoa está indo para casa, a pessoa, durante a noite, o que pode ser feito? Essa pergunta é excepcional, porque sempre que a gente pensa em segurança pública, a gente pensa em forças de segurança. Eu quero mais policiais, eu quero mais armas, mais viaturas. Isso ajuda muito quando o crime ajuda a prevenir, obviamente, e ajuda bastante depois que o crime já aconteceu. Mas todas as medidas de impacto ambiental são fundamentais. O que são medidas de impacto ambiental? E aí a gente precisa ver o que está dentro da esfera da Assembleia Legislativa legislar. Iluminação pública, calçamento público, murar determinados locais que ficam abandonados. O próprio pavimento, que estradas, muitas vezes que cortam municípios, que a gente vê a estrada entra dentro do município, essa estrada tem um tipo de pavimento diferente do municipal, que está dentro das cidades, presença de lombadas ou não, tudo isso impacta na possibilidade de acontecer o crime. Impacta positivamente ou negativamente. Então, toda medida ambiental tem que ser pensada, toda medida urbanística tem que ser pensada no impacto que ela vai causar dentro do sistema de segurança daquela localidade. Vai variar muito de um local para o outro. Por isso que, quando a Assembleia legisla para todo o Estado, ela tem que fazer com essa ideia, de que ela vai ter que fazer de uma forma genérica, permitindo que, dentro daquilo que é possível, seja aplicado pelos municípios de acordo com a sua necessidade. Um exemplo de sucesso que eu já vi, até em reportagens que eu já fiz aí pela vida, é a rede de vizinhos protegida, né? Que também, quando os vizinhos tomam conta da rua, da região... PVS, o Programa de Vizinhança Solidária. É um programa da Polícia Militar que estimula aquilo que nós fazíamos naturalmente há 30, 40 anos atrás, que era o contato pessoal entre vizinhos. Hoje em dia vivemos quase que isoladamente. Principalmente nas grandes cidades, né, Coronel? Principalmente nas grandes cidades. Aqui vivemos isoladamente, ninguém se conhece, então o Programa Vizinhança Solidária estimula esse contato utilizando as benesses que nós temos hoje, que são as mídias sociais. Então eu monto lá grupo de Instagram, de WhatsApp, seja
o Telegram, da rua, do bairro, do prédio, de algum não interessa. interesse do prédio. E até mesmo a presença dentro desse grupo de pessoas que saibam, como o deputado falou muito bem, da rotina que determinadas pessoas têm. Hoje é muito comum o motorista do ônibus saber quem são os seus passageiros habituais. Porque o motorista faz sempre aquela mesma linha naquele mesmo horário e os passageiros pegam sempre aquele transporte no mesmo dia, no mesmo horário. Então eles realmente se conhecem. Isso que o deputado falou é perfeito. Eles se conhecem, sabem das suas rotinas e passam a interagir até mesmo para auxiliar na questão da segurança individual. Não só dele, como do próprio, porque o motorista também muitas vezes é um alvo. Existe um número não tão grande assim de roubo a coletivos, mas ainda existe um número de roubo a coletivos. Então, até para que o motorista se sinta mais seguro, essa interação com o passageiro é muito saudável. Deputado, esse é o primeiro projeto aprovado pelo senhor. Imagino que o senhor deve ter um interesse, né, uma motivação pessoal em aprovar projetos como esse. Que outros projetos o senhor pensa aí em fazer tramitar aqui pela casa nos próximos meses e nos próximos anos aí do mandato do senhor em relação a essa questão de segurança pública? Não, sem dúvida. Eu, como tenente do Exército, oriundo de Força de Segurança Pública, é minha principal bandeira e fico muito feliz, conforme já coloquei, em ter aprovado um projeto já nesses 6, 7 primeiros meses de mandato. Temos diversos outros que passam desde a segurança pública, a questões de transportes, as questões variadas. Logo no começo do ano, colocamos também a questão do SOS Mulher, que já era um programa na época, então, do recém-empossado governador João Dória, que logo depois virou um projeto de lei, mas via o executivo, mas protocolamos na casa, trazendo para a parte de transporte, na questão preventiva, que nem o coronel falou, nessa redução de roubos que acontecem em coletivos, a gente pode tentar reduzir mais. E como? Com tecnologia. Poder pagar câmeras, pagamento por aproximação de cartão. Hoje você consegue pagar aproximando, você não precisa nem mais do leitor. Existem hoje tecnologia ao longo do mundo que você coloca um limite dentro do seu cartão e você não precisa colocar senha, 5, 10, 20 reais ao dia. Então você se aproxima, você não precisa mais estar repleto de cartão. Então eu tento, via segurança pública, atrelar com a parte da tecnologia, porque a polícia, infelizmente, ela não consegue ser onipresente. Então, dentro desse trabalho de prevenção, da gente diminuir a chance da criminalidade, ela é primordial. O coronel ele colocou muito bem esses pontos que colaboram, porque é a questão da zeladoria, é a questão da teoria da janela quebrada. Exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa cada vez mais pensar não só na parte ostensiva, que ela é sim muito importante, precisa ser cada vez mais aprimorada e qualificada, mas pensar no preventivo também. E como? Com pequenas ações e principalmente com tecnologia. O preventivo eu acho que é o caminho para essa história toda, né? O coronel falou assim, que não adianta só você aumentar as forças de segurança, né, mas a questão, investir na questão da prevenção, no monitoramento até de outros vizinhos também, é uma solução bastante interessante que pode ajudar, né, gente, a reduzir bastante a quantidade de crimes, né? O Vizinhança Solidária é um projeto fantástico que oriunda de um grupo de WhatsApp. Agora você imagina isso sendo integrado a um City Câmeras, por exemplo, que tem um projeto na cidade de São Paulo, onde o vizinho consiga acessar as câmeras que são voltadas para a rua por questão de privacidade dos próprios moradores da rua. Que ele consiga, ao escutar um barulho pelo próprio WhatsApp, olhar que na casa 2 ao lado tá ocorrendo um roubo e de repente ele acionar a polícia militar. E de repente o vizinho está viajando, por exemplo, agora é época de verão, né? A gente tem muita gente deixando a sua casa. Esse é o principal interesse, que eu me preocupe em prevenir o meu crime, ajudando a ver o que está acontecendo no crime do vizinho. Porque se estou entrando na casa do vizinho, a próxima pode ser a minha casa. Então eu tenho que ficar atento a isso. Esse é o principal interesse de uma vizinhança solidária. Eu me preocupar com o outro para mostrar que eu me preocupo comigo mesmo. E ampliando um pouco mais esse projeto, dentro de se tiver o acesso à câmera, de repente a própria Polícia Civil e a própria Polícia Militar de maneira ostensiva que consiga ter o acesso às câmeras voltadas para a rua, um acompanhamento de um crime em tempo real que seja compartilhado pelo Wi-Fi da própria residência pela nuvem. Isso tudo não é maluquice, isso tudo acontece lá fora. Vários estados brasileiros já
É tecnologia. Tem algo parecido, ou um pouco menos que isso que o senhor está falando e tal. Acho que Minas, por exemplo, tem um Olho Vivo lá, que é um projeto, né, de monitoramento da polícia. Mas são câmeras essencialmente do governo. São câmeras do governo. Só um exemplo, na cidade de Nova York tem 90 mil câmeras de segurança, 75 mil são particulares. Porque eles aproveitam a câmera que já existe para proteger a casa. Eu moro em casa, eu tenho uma câmera que ela é voltada para a rua. Por que não, num programa de Estado, eu não possa compartilhar com o meu próprio Wi-Fi essa imagem em tempo real para uma polícia civil que vai fazer, ou uma polícia militar que vai fazer o poder ostensivo? Sem precisar de fio, sem precisar de nenhuma outra tecnologia, basta a internet mesmo para compartilhar. E a contrapartida, com custo quase zero. O custo é o do programa, mas o custo da câmera é da pessoa. E o que ela vai ganhar com isso? Ela vai ganhar a sua própria segurança. Um bairro monitorado 24 horas, com tempo real, onde caso aconteça um roubo, um estupro, um latrocínio, o policial vai identificar, vai acompanhar no sistema de câmeras. Imagina uma cidade toda com esse sistema. Você pode acompanhar da onde foi efetuada a ocorrência até onde esse vagabundo vai parar, porque uma hora ele vai ter que parar. Não vai ficar andando o dia. Ele vai parar numa residência, vai parar numa comunidade e aí sim fazer o cerco com tecnologia. Então é isso que a gente precisa implementar. O senhor pensa em transformar isso em um projeto ou algo parecido, legislar sobre isso aí? É que isso não é competência do legislativo, esse projeto, mas a gente já está encabeçando e conversando com o secretário de Segurança Pública. Mas uma integração estadual, você acha que é possível? Acredito que sim, acredito que sim. É um projeto que já existe em base, que é o City Câmeras em São Paulo, só que enfrentou algumas dificuldades. E acredito que possa ser ampliado a nível Estado, com tecnologia, com contrapartida para o munícipe que faça adesão a esse programa, porque, sem sombra de dúvidas, ele funcionando em sua plenitude, da mesma forma que funciona como a própria cidade de Nova York, vai revolucionar toda a segurança pública. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa Agora é Lei de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Deu para a gente falar sobre esse...